Hope Har, galerinha do Atitude Militar, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa quarta aula sobre matemática básica, certo? Aprendendo ali praticamente não, né? Do zero, totalmente do zero, certo? Os conceitos que vão fundamentar a nossa matemática para quando eu pegar uma matéria lá do ensino médio ser capaz de resolver qualquer coisa, beleza? Como eu já disse, o problema do aluno não é lá no conceito do ensino médio, e sim na matemática básica. Por quê? Ele não sabe executar cálculos simples, certo? Conceitos simples que são fundamentais para aquela resolução. Então, hoje vamos aprender sobre fração, certo? Eu vou mostrar para você bem didaticamente, bem passo a passo, tudo sobre tudo mesmo, tudo sobre fração. Ou seja, você pegar isso aqui, você vai resolver qualquer coisa sobre fração. É fato, isso é fato. E de maneira bem didática e bem exemplificada, certo? Mas, antes disso, peço que você vá embaixo, clique no joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal e ative as notificações, beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, ó, nossa aula de fração. Então, o que é uma fração? Como vocês já perceberam nas minhas aulas anteriores, eu coloco o enunciado para você que poder escrever, que eu sei que tem alunos que gostam de anotar, e isso é muito importante, anotar. Então, eu coloco o enunciado, leio e depois eu conceituo, certo? Para ele poder perceber as ideias que eu quero que ele perceba. Fechou? Então, vamos lá. O que é uma fração, professor? É bem simples, ó. É uma representação matemática das partes de determinada quantia, que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. Ou seja, fração nada mais é do que eu pegar um todo e dividir em determinados pedacinhos de maneira igual. Um exemplo bem banal. Quando a gente vai lá e compra uma barra de chocolate, perceba que ele vem dividido em vários quadradinhos. E se você perceber, aqueles quadradinhos eles têm a mesma medida ou a mesma fração, certo? Então, aqueles quadradinhos representam uma fração daquela barra de chocolate. Viu como é que é simples de perceber? Então, olha comigo aqui ainda, ó. Como que eu vou escrever uma fração? Por que eu coloquei esse conceito aqui? Porque você, no seu cotidiano, você percebe, eu tenho meia barra de sabão, ou às vezes sua mãe fala, não, marido, eu tenho ainda um quarto de arroz para a gente fazer o almoço. Ou então o pai vai e fala, não, eu vou abastecer o carro porque o meu carro está com um quarto do tanque. Como que chega nessa nomenclatura de um quarto? É bem simples de resolver. Olha comigo no exemplo, você percebeu isso no exemplo. Maria comprou uma pizza e dividiu em 4 fatias iguais. 4 fatias iguais, respeitando o enunciado, lembra? Como não estava com muita fome, ela comeu apenas uma fatia. Que fração da pizza Maria comeu? Bem simples de entender, ó. Olha o desenho aqui, ó. Eu tenho essa pizza dividida em 4 pedaços, como disse o enunciado, sendo que dos 4 pedaços, Maria só comeu um. Os outros, ó, esse e esse, ela não comeu. Então, observe comigo, como que eu vou escrever a fração sem ter conhecimento nenhum sobre fração, tá vendo? Eu não falei de nomenclatura, eu não falei de nada, só vou ensinar você a escrever. Para eu escrever uma fração, eu faço isso, ó, eu dou um traço. Na parte de baixo, eu coloco eu coloco a quantidade que o todo foi dividido. Como assim? Ó, quem é o todo? A pizza. A pizza é o todo. Ela foi dividida em quantos pedaços? 4. Então, o 4 vem aqui embaixo. 4. E qual foi a parte dessa pizza que Maria comeu? A Maria comeu uma parte. Então, esse 1, ele entra aqui em cima. Bem simples de perceber. Então, respondendo o nosso exemplo, Maria comeu 1/4 da pizza, certo? Foi o que ela comeu. Agora, observe que eu posso fazer outra pergunta, ó. Qual é a fração da pizza que Maria não comeu? É bem simples, ó. Quem é que vai ficar embaixo? O valor que o todo foi dividido. O todo foi dividido em 4 pedaços. E quantos pedaços Maria não comeu? 3. Então, o 3 aqui em cima. Então, tá aqui, ó. Isso aqui representa a fração que ela comeu. E isso aqui representa a fração que ela não comeu. Viu como é que é simples dar um nome da fração? Então, vamos lá, ó. Continuando. Agora, vamos conceituar essa ideia. Numa fração, a parte de cima é chamada de numerador. Tá vendo aqui, ó? Numerador.
E a parte de baixo é chamada de denominador. Isso é importante. Então, a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. Agora eu coloquei uma observação para você aqui, ó. O numerador indica quantas partes foram tomadas. No nosso exemplo da pizza, Maria tomou uma parte, então o 1 ficou lá em cima. E o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. E com relação ao nosso exemplo, o todo foi dividido em 4 partes. Então, naquele exemplo, vamos voltar aqui, ó. Então, naquele exemplo, ó, o denominador, tá vendo aqui, ó, é o 4 e o numerador é o 1 e o 3. Beleza? Bem simples de perceber. Sendo que aqui eu estou mostrando para vocês, ó, só uma maneira de representar a fração. A fração ela pode ser representada assim também, ó. A, 2 pontinhos, B. Isso também é uma representação de fração. Ou então, ó, A barra B. Também é uma representação de fração. Beleza? Continuando. O denominador de uma fração deve ser diferente de zero. E é aquele que dá o nome da fração. Então vamos lá. Por que o denominador tem que ser diferente de zero? Na matemática não existe divisão por zero. Isso é fato. Aqui pra gente. Mas você vai ver que no decorrer aí pode acontecer alguma coisa diferente. Mas é normal. Então, para nossa matemática básica, o denominador não pode ser zero. Ele tem que ser diferente de zero. E como eu escrevo isso? Assim, ó. Vamos botar D de denominador. Então, D diferente de zero. Bem simples. Sendo que o denominador é o cara que vai começar a dar o nome da nossa fração. Certo? Lembra que eu falei? Ah, eu tenho 1/4 de tanque. Ah, eu tenho 1/5 de tanque. Ah, eu tenho 1/6 de tanque. Como que eu dou esse nome de 1/4, 1/5, 1/6? É baseado no denominador. Então aqui, ó, olha comigo. Ó, portanto, repetimos o numerador e mudamos a forma de pronunciar o denominador. É bem simples. Então, olha isso aqui, ó. Quando o denominador for um número entre 2 e 9, eu vou mudar a forma de pronunciar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Em vez de eu pronunciar 1 sobre 2, ó, em vez de eu pronunciar 1 sobre 2, eu vou pronunciar meio. Bem simples. Ó, o 2 eu troquei a pronúncia, então o 2 deixou de ser 2 e vai passar a ser meio. Então essa fração aqui representa meio, beleza? Se for 1/3, ó, já até dei a resposta. Se for 1 sobre 3, vai ser 1/3. Então, ó, 1/3. Bem simples, certo? Ah, professor, se for 2 sobre 8, 2 sobre 8 serão 2 oitavos. Bem simples. Então, se o denominador é de 2, está entre 2 e 9, eu mudo a pronúncia. O 2 vira meio, o 3 vira terço, o 4 vira quarta, o quinto vira quinto, Então, se o denominador é um número entre 2 e 9, eu vou trocar a pronúncia. O 2 vira meio, o 3 vira terço, o 4 vira quarto, o 5 vira quinto, o 6 vira sexto, o 7 vira sétimo, o 8 vira oitavo e o 9 vira nono. Beleza? Então, estou te ensinando passo a passo a dar um nome. Se o denominador está entre 2 e 9, eu mudo a pronúncia. Olha comigo aqui agora, ó. Já as frações decimais, ou seja, com denominadores 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, utilizamos a nomenclatura 10. Eu ponho decimal. 100, eu ponho centesimal. Certo? Agora falando a palavra correta. Se o denominador é 10, eu tenho 1 décimo. Se o denominador é o 100, eu tenho 1 centésimo. E se o denominador for 1000, eu tenho 1 milésimo e assim por diante. Certo? Então, ó, do 2 ao 9, eu mudo a forma de falar. Se o denominador são múltiplos de 10, 10, 100, 1000, 1 milhão e por aí vai, eu vou usar a nomenclatura correspondente àquele número. Décimo, centésimo, milésimo e por aí vai. Beleza? Continuando.
Para os demais, quais são os demais? São os números maiores que 10. 11, 12, 13, 14, 15, vai-se embora. Certo? Ah, professor, beleza. Entendi que quando o denominador é entre 2 e 9, eu mudo a pronúncia. E quando eles são múltiplos de 10, como 10, 100, 1000 e por aí, e vai-se embora, eu só mudo o nome, a forma de pronunciar. Eu ponho décimo, centésimo, milésimo e vai-se embora. E quando for o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, e vai-se embora de novo. Como que eu faço? Esse é o mais simples de todos. Você vai falar o número e colocar a palavra avos no final. Olha aqui, ó. Então eu tenho assim, vamos supor, 3 sobre 11. Como que eu pronuncio essa fração? Eu pronuncio 3, 11 avos. Simples assim, é só isso. Então, se o denominador for maior que 10, certo? Como evitando, é claro, os múltiplos de 10. For maior que 10, eu vou pronunciar a palavra avos no final e eu já entendo que eu estou me referindo a uma fração. Beleza? Continuando. Aí aqui eu coloquei um quadro para você poder observar, ó. Então, eu tenho a fração 1 sobre 2. Quem é o numerador? 1, denominador 2, como eu pronuncio? Isso aqui também é uma outra maneira de pronunciar o meio, certo? Aqui embaixo, ó, percebo avos. Ó, eu tenho 8 sobre 11. Numerador 8, denominador 11. Olha como pronuncio. 8, 11, avos. Beleza? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para você poder perceber essa nomenclatura. Fechou? Olha agora. Quais os tipos de fração? Aprendemos o conceito de fração, aprendemos a escrever uma fração, aprendemos a nomear uma fração. E agora vamos aprender os tipos de frações. É bem simples, certo? Vamos lá. Ó. Primeiro eu leio e depois eu conceituo para você. Ó. Fração mista é formada por dois termos, isso é importante. Um representa uma quantidade inteira e o outro corresponde à parte fracionária. Então, olha no exemplo aqui, ó, botei um desenho para você poder perceber. Ó. Então, ó, nesse desenho eu tenho 3 pizzas, sendo que 2 dessas 3 são inteiras. Observe que não falta pedaço. Então, eu tenho um inteiro, e aqui a gente já aprendeu, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 oitavos. Então, observe que eu estou associando números mistos. O que seriam números mistos? Uma parte inteira com uma parte fracionária. Então, aqui ficaria 2, 5 oitavos, ou seja, 2 inteiros e 5 oitavos de uma terceira pizza. Bem fácil de perceber, esse é um número misto. Continuando, fração equivalente. O que é uma fração equivalente? São frações aparentemente diferentes, mas que representam a mesma parte do todo. Olha comigo aqui, ó. Observe que nas 3 pizzas eu estou marcando a metade da pizza, certo? Isso é fato. Então aqui a fração é aparente ao meio, certo? Então observe, ó, nessa primeira pizza eu dividi em 8 partes e comi ou guardei, tanto faz, 4 pedaços. Então a fração correspondente ao que tem de pizza, 4 oitavos. Nesse outro exemplo, eu dividi em 4, só que eu guardei 2 pedaços. Então, fração correspondente, 2 quartos. E nessa última, eu dividi em 2 pedaços e ainda tenho um pedaço. Fração correspondente, meio. Elas são, você olha, aparentemente parecem ser diferentes, mas no final não é. Por quê? Se você, nesse exemplo aqui, ó, simplificar por 4 aqui e por 4 aqui, você vai ter 1 sobre 2. Se você simplificar aqui, ó, por 2 e aqui por 2, você vai ter 1 sobre 2. Ó. 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Representam a mesma quantidade. Elas têm aparências diferentes, mas no final representam a mesma coisa. Isso quer dizer uma fração, ou melhor, uma fração equivalente. Fechou? Continuando. Fração própria. A fração própria é fácil de perceber. É aquela fração que é menor que 1. Menor que 1 inteiro. Nesse caso, o denominador, tá vendo? O denominador é sempre maior que o numerador. Ou eu posso observar como o numerador menor que o denominador. Então, aqui está uma representação, ó. Está uma representação, certo? De uma fração própria. Fração própria é menor que 1 e o numerador é menor que o denominador ou o denominador maior que
o numerador. Aí depende do referencial adotado, beleza? Bem simples também. Outra, fração imprópria. Opa, se a própria, o numerador, é menor que o denominador, a imprópria é o inverso, certo? Então, quando eu tiver o numerador maior que o denominador, eu tenho uma fração imprópria, beleza? E como que eu cheguei nessa fração por conta do desenho? Ó, observe que eu estou dividindo a minha figura, a minha barrinha, em 5 pedaços. Ó. 5 pedaços, todas elas. Só que quantas partes eu consumi? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Então eu consumi 12 partes. Então eu tenho 12 partes de 5, certo? Ah, professor, isso aqui poderia ser um número misto? Poderia, mas ainda não é, porque você não está representando por um número misto, está representando por uma fração imprópria. Se eu fosse representar por número misto, ficaria assim, ó, 2 e 2 quintos. Beleza? É assim que se representa. Isso aqui é número misto e isso aqui é uma fração imprópria. E os dois representam a mesma coisa. Interessante, né? Continuando. Fração aparente. O que é uma fração aparente? É um número inteiro que pode ser escrito como uma fração. Isso aí é a ideia normal. E o que você vai escrever aí no seu caderno? Pode ser escrito como um número inteiro, pois o denominador é divisor do numerador. Então, a fração aparente é algo que parece uma fração, mas não é. Bem fácil de interpretar, né? Parece, mas não é. Então, aqui, ó, 4 sobre 2, se você olhar só o 4 sobre 2, ele é uma fração aparente. Por quê? Você sabe que 4 sobre 2 não é uma fração, é um valor 2. Tá aqui, essa é fácil de perceber. Continuando. Fração geratriz. Essa aqui a gente vai passar meio que superficial porque teremos uma aula só sobre geratriz, beleza? Então, fração geratriz é aquela fração que dá origem a uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Muito provavelmente você já fez alguma continha e aquela continha deu um montão de número, não tinha fim, certo? Isso é uma dízima periódica. Então, essa continha que você fez aí deu um montão de número, é uma dízima, e a fração que dá origem a essa dízima é chamada de fração geratriz. Beleza? Continuando. Agora, isso aqui é muito importante, que isso vai salvar você. Como que eu faço para reduzir as frações ao mesmo denominador? Muito simples. Olha o exemplo aqui comigo. Ó. Eu tenho o 2 terços e os 4 quintos. Eu quero reduzir essas duas frações a um denominador comum, ou seja, ao mesmo denominador. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 e o 5, que são os denominadores, e vou achar o MMC entre eles. Então, assim, ó, 3 e 5. Faço isso e vou decompor em fatores primos. Nesses dois exemplos aqui, eu começo pelo 3. Então, 3 dividido para 3 vai dar 1. Repete o 5. Vou para o próximo primo. Que é quem? O 5. Então, 1 se repete, 5 dividido para 5, 1. Acabou. Cheguei no 1, acabou. Quanto que dá? Pego esse camarada aqui e multiplico. 3 vezes 5, 15. Então, o meu novo denominador vai ser o 15. Eu posso escrever assim, ó. 15. Só que, quando eu mexo no denominador, eu preciso mexer também no numerador. Por quê? Tem que seguir a mesma proporção, certo? Senão dá zebra. E o que eu vou fazer? Você vai pegar o novo denominador e vai dividir pelos antigos. Ó. Então, 15 dividido para 3 vai dar 5. E o 15 dividido para 5 vai dar 3. Esses resultados eu subo multiplicando. Esse resultado eu subo multiplicando. 5 sobe multiplicando 2, vira 10. Então, vem para cá, ó, 10, certo? E o outro, pego esse 3, subo multiplicando, que vai dar 12. Vem para cá, 12. Agora, deixando mais didático, eu tenho 10 sobre 15 e 12 sobre 15. Simples, concorda comigo? Pego os denominadores, tiro o MMC. Pego o MMC, divide pelos denominadores antigos. O resultado dessa divisão sobe multiplicando e passa para o outro lado, sendo o novo numerador. Bem simples, beleza? Continuando.
Olha esse outro exemplo aqui, ó. Também para reduzir os denominadores a um denominador comum. Olha isso, vou pegar os denominadores, ó. Então eu tenho 2, 4 e o 5. Vou tirar o MMC entre eles. Nesse exemplo aqui eu começo por 2. Nesse exemplo aqui eu começo por 2. Então eu tenho 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 5. Vou de 2 de novo. 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Quem é o próximo? Seria o 3, mas o 3 não dá para resolver nesse exemplo. Uso o seguinte, que é o 5. Então vai dar 5, aqui dá 1, aqui dá 1 e aqui dá 1. Cheguei em todo mundo 1, paro a conta. Vou multiplicar esses camaradas aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o novo denominador é o 20. Vou pegar o 20 e vou fazer assim, ó. 20, 20 e o 20. Pego o novo denominador, que é o 20, e vou dividir pelos antigos. 20 dividido para 2 vai dar 10. 20 dividido para 4 vai dar 5. E o 20 dividido para 5 vai dar 4. Pego esses resultados, subo multiplicando. Ó. Então, 10 vezes 5, 50. Tá aqui. 5 vezes 3, 15. Tá aqui, ó. 15. 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Bem fácil de resolver. Beleza? Continuando. Agora eu preciso, já que eu aprendi a transformar os denominadores diferentes em denominadores iguais, eu preciso também aprender a comparar as frações. Não é difícil, é bem simples. Mas para eu comparar as frações, eu tenho duas situações. Os denominadores são iguais ou os denominadores são diferentes. Olha comigo aqui agora, ó. Na primeira situação, os denominadores são iguais. O que eu vou fazer? Vou olhar só o numerador, certo? Então, eu estou analisando essa primeira em relação à segunda. Então, o denominador igual, eu observo só os numeradores. O 3 é menor ou maior que 7? É menor. Então, se o 3 é menor, a primeira fração é menor que a segunda. Bem simples. Beleza? Fácil de interpretar. É só olhar os numeradores. Se o primeiro é menor que o segundo, então a primeira fração é menor que a segunda. Ou então o primeiro é maior que a segunda, então a primeira é maior que a segunda. É fato, não tem o que discutir. Beleza? Continuando. E a segunda situação? Os denominadores são diferentes. O que eu vou fazer quando os denominadores são diferentes? Vou achar os denominadores, ou melhor, vou colocá-los em denominadores iguais, igual a gente aprendeu lá em cima, certo? Então, ó, vou pegar o 5, ó, vou pegar o 5 e o 7. Vou tirar o MMC entre eles. Então, o primeiro a ser usado aqui, ó, é o 5. 5 para 5 vai dar 1, repete 7. O próximo é o 7. Repete 1 e aqui dá 1. Fechei. 5 vezes 7, 35. Então, 35 é o novo denominador. Então, vai ficar assim, ó, 35, o espaço que eu quero, e a outra fração, 35. Certo? E como que eu vou achar os novos numeradores? Vou pegar o denominador novo e vou dividir pelo antigo. Então, 35 para 5 vai dar 7. 35 para 7 vai dar 5. Esses valores sobe multiplicando. Não é isso que a gente aprendeu? Ó? Sobe multiplicando. Então, 4 vezes 7, 28. 28. 5 vezes 6, 30. Tá aqui, ó, 30. Observe o numerador. 28 é menor que 30. Então, a primeira fração é menor que a segunda. Bem fácil de resolver, certo? Continuando. Agora, observe que eu estava comparando como maior ou igual. Agora, eu não vou comparar mais. Eu vou somá-las ou subtraí-las. Observe que antes eu estava comparando como menor ou maior. Agora eu não vou comparar mais, eu vou somá-las ou subtraí-las. E quando eu somo ou subtraio frações, eu também tenho duas situações. Ou os numeradores, ou melhor, ou os denominadores são iguais, ou os denominadores são diferentes. Como que eu vou proceder? Primeiro, denominadores iguais. O que eu faço? Repete o denominador, tá vendo aqui, ó? 5, que é o denominador. E faz as operações que estão sendo mandadas com os numeradores. Então, aqui eu tenho 3 mais 6 menos 12.
certo? O 5 eu vou repetir de novo, porque é uma fração. Então, vamos lá. Ó. 3 mais 6, 9. 9 menos 12, menos 3. Então, ó, cheguei na minha resposta. Bem simples. Então, soma ou subtração de fração de denominadores iguais, eu repito o denominador e faço as operações matemáticas determinadas. Beleza? Continuando. A segunda situação é quando eu tenho soma ou subtração e os denominadores são diferentes. O que eu vou fazer? Vou pegar esses denominadores e vou tirar MMC entre eles. Achei o MMC, esse MMC será o novo denominador. Beleza? Então vamos lá. Ó. Então eu tenho 3, 5 e 6. Vou tirar o MMC. Primeiro por 2. Por 2, repete o 3, repete o 5 e aqui vai dar 3. Ó. 6 para 2 vai dar 3. Usando o 3 agora, eu tenho 1, 5, 1. Usando 5, eu tenho 1, 1 e 1. Parei aqui. Então, o meu MMC é esse produto aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5. Então, vamos lá. Ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o novo denominador é quem? O 30. Tá aqui. 30. Certo? Então, se eu uso o 30, eu vou pegar esse denominador e dividir pelos denominadores antigos. 30 dividido para 5 vai dar 6, 30 para 3 vai dar 10 e 30 para 6 vai dar 5. Os resultados sobem multiplicando. 6 vezes 2 vem para cá, 12. Qual a operação que está sendo mandada? Mais, então, mais. 10 vezes 5, 50. Vem para cá o 50. Qual a próxima operação? Menos, então, menos. 5 vezes 11, 55. Vem para cá. 55. Beleza? Continuando, ó. Vou fazer de trás para frente aqui, ó. Menos 55 mais 50. Vai dar menos 5. Menos 5 com mais 12 vai dar 7 sobre 30. Acabei a questão. Bem fácil. Então, recapitulando. Se eu somo denominadores iguais, eu repito o denominador e somo apenas os numeradores. Se eu tenho uma soma ou subtração com denominadores diferentes, eu vou tirar o MMC primeiro. Não pode esquecer disso. Eu vou tirar o MMC primeiro. Beleza? Então, mais uma. Número misto. Agora eu vou perceber o número misto não só pelo conceito, como a gente viu. Olha como que eu posso escrever um número misto. Ó. Como eu sei que aqui é um inteiro, então eu tenho 3 mais meio. Certo? O número misto pode ser escrito assim. Não é 3 vezes meio, não é isso. É 3 mais meio. Importante. E como que eu faço esse número misto virar uma fração? Bem simples. Eu sei que quando não aparece denominador, o denominador é um número 1, certo? Todo número, ele sempre vai ser dividido pelo número 1, certo? Então, nesse caso aqui, observe, ó, denominadores diferentes. Vou pegar o 1 e o 2 e tirar o MMC. Vamos botar aqui, ó. 1 e 2. Estou fazendo bem passo a passo, ó. Vou usar o 2, que é o primeiro primo. O 1, eu repito, 2 dividido para 2, 1. Parei. Então, quem é o meu novo denominador? O próprio 2. Então, ó, 2. Pego 2 e divido por 1. 2 dividido para 1, 2. 2 dividido para 2, 1. Os resultados sobem multiplicando, ó, tá vendo? Sobe multiplicando. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, mais 1. Então, meu resultado é 7 sobre 2. Bem fácil. Outra maneira de perceber, ó, essa aqui é importante, ó, ganha muito tempo. Ó. Tava assim, ó, 3 mais meio. Para eu não precisar fazer toda essa jogada de MMC, nesse exemplo aqui eu posso fazer assim, ó. Sobe. Para eu não perder todo esse tempo na hora da prova, eu posso fazer o quê? Ó? Pego o denominador, ele sobe multiplicando. E aqui eu passo somando o resultado ou subtraindo, depende. Então ficaria assim, ó, sobe multiplicando
6 mais 1, né? Isso que está mandando, ó, soma com aquele valor e repete o denominador. Observe que vai dar a mesma coisa, 7 sobre 2. Beleza? Então aqui é um macetinho para você. Beleza? Olha comigo ainda, ó. Agora eu vou ter multiplicação, certo? A multiplicação eu não preciso diferenciar se o denominador é igual ou diferente, não preciso. Qual é a propriedade da multiplicação? Eu multiplico numerador com numerador e divisor com divisor, ou melhor, denominador com denominador. Então ficaria assim, ó, se o conceito é de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo, eu vou executar. 3 vezes 5 sobre 7 vezes 2, que é igual a, aqui em cima, 15, e embaixo, 14. Acabou. Só isso, professor? É, só isso. Isso é a multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Bem fácil. Beleza? Continuando, na divisão, como que eu faço a divisão? A divisão ela tem a seguinte propriedade. Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. É isso aí. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vamos lá. Repete a primeira. Quem é a primeira? 8 terços. Multiplica pelo inverso da segunda. O que quer dizer o inverso? O que é denominador vira numerador. E o que é numerador vira denominador. Então ficaria assim, ó, 5 sobre 6. Beleza? Aí agora virou uma multiplicação. Deixou de ser uma divisão e virou uma multiplicação. E você já viu que a multiplicação é de cima com de cima, de baixo com de baixo. De cima com de cima, 40. De baixo com de baixo, 18. Bem simples, certo? 18. Só que aqui eu ainda posso simplificar. O que seria simplificar? Eu observar que os dois números podem ser divisível por um número aleatório. Nesse exemplo aqui, esse número aleatório é o 2. Então, observe, eu posso simplificar, ó, o 40 por 2, que vai dar 20. E o 18 por 2, que vai dar 9. Agora, nesse resultado final, eu não posso mais simplificar. Por quê? O 20 e o 9 são primos entre si, beleza? Então, os fatores que formam o 20 e o 9 são primos entre si. Quando isso acontece, eu não posso mais simplificar. Eu paro a continha ali, beleza? Então, aqui você viu a divisão. Olha comigo aqui agora, esse exemplo aqui, ó, é um exemplo trabalhoso, porque é uma expressão numérica que a gente viu na aula anterior, só que agora apenas com frações. Então, dá um pouquinho mais de trabalho, porque os denominadores estão diferentes. Então, eu preciso executar com atenção para não errar. Olha comigo esse exemplo, ó, bem devagar. Vou lá dentro do parêntese primeiro. Ó. Então, eu tenho 3, abre chaves, abre colchetes, abre parênteses. Vou fazer de cabeça porque aqui está fácil. Então, ó, o denominador é diferente, tá vendo? Vou achar o denominador comum. Quem é o denominador comum? Tirando o MMC, vou colocar aqui para você, ó. MMC entre 3 e 5 é o 15. Então, o novo denominador é quem? 15. Pega o 15 e divide para 5. Para 3 vai dar 5. Divide para 5 vai dar 3. Agora sobe multiplicando. 5 vezes 2, 10. Menos 3 vezes 4, 12. Fecho os parênteses. Tá vendo que eu estou fazendo passo a passo. Vezes 15 sobre 8. Fechei os colchetes. Mais. Nesse exemplo aqui, ó, eu já posso executar a minha divisão. Então, você aprendeu que a divisão de fração é repete a primeira. Quem é a primeira? 4 nonos. E multiplica pelo inverso da segunda. 3 sobre 2. Bem simples. Vamos de novo. Ó. Vou lá no parênteses. Ó. Vou repetir tudo. Então, eu tenho 3, abre chaves, abre colchete. Dentro do parênteses, ó, 10 menos 12, menos 2 sobre 15. E isso é vezes 15 sobre 8. Fecha colchete, mais. Esse exemplo aqui, ó, vai dar assim, ó, 12, ou melhor, 4 vezes 3 vai dar 12.
9 vezes 2 vai dar 18. Vai cair naquela situação do exemplo anterior. Eu posso simplificar. Só que em vez de eu executar a multiplicação e depois simplificar, para ter 2 trabalhos, eu já vou simplificar. Olha comigo, ó. Por 3 vai dar... Olha comigo, ó. Por 3 vai dar 1. E esse cara por 3 vai dar 3. Por 2 vai dar 2, ou melhor, vai dar 1. E por 2 vai dar 2. Então, quem restou? Aqui ficou 1 e aqui ficou 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Pronto, simplifiquei. Porque no final você acharia isso, ó. 12 sobre 18. Qual é o número comum entre esses que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo? É o 6. Ó, 12 dividido para 6 vai dar 2. E 18 dividido para 6 vai dar 3. Olha o valor aqui embaixo. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Vou repetir tudo e vou lá dentro dos colchetes. Ó. Então eu tenho 3, abre chaves. Dentro dos colchetes, ó, 15 dividido para 15, ou melhor, vou fazer assim para você poder perceber. Ó. Vamos repetir mais uma aqui para você entender. Menos 2 vezes 15 sobre 8 vezes 15. Só mudei a ordem. Mais 2 terços. Olha que legal, ó. 15 dividido para 15 vai dar 1. Então já posso simplificar. Cortei, ó. Corta, corta. Esses dois aqui, ó, eu posso simplificar também. Por quê? É uma fração equivalente. Então eu posso simplificar por 2, que vai dar menos 1. E simplificar por 2, que vai dar 4. Então ficaria assim, ó. 3, abre chaves, 1, ou melhor, menos 1 sobre 4, fecha chaves, mais 2 terços. Bem fácil. Esse númerozinho, observe aqui que não existe sinal entre um número e símbolo. Isso quer dizer que é uma multiplicação. Então, para eu sumir com as chaves, o que eu vou fazer? Ó, vamos aqui em cima. Ó. Vai ficar assim, ó. 3 vezes menos 1 sobre 4, mais 2 terços. Aqui eu já falei para vocês que quando não tem nenhum número embaixo, é o número 1. E como é uma multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. De cima com de cima, menos 3. De baixo com de baixo, 4. Mais 2 terços. Agora, para finalizar, ó, vou colocar aqui em cima também, ó, o MC entre 4 e 3 é o 12. Então, eu já sei que o novo denominador, ó, o novo denominador é o 12. E os numeradores novos serão quem? 12 dividido para 4, 3. 12 dividido para 3, 4. Esses números aqui, ó, sobe multiplicando. Aqui dá 4. E esses números sobem multiplicando. Então, 3 vezes menos 3, menos 9. 4 vezes mais 2, mais 8. Menos 9 mais 8, menos 1, sobre 12. Cheguei no final. Bem simples, certo? Sem dificuldade nenhuma. Beleza? Então, galera, chegamos aqui ao fim da nossa quarta aula sobre frações. Bem fragmentado, ficou uma aula um pouco extensa, mas eu já sabia que isso ia acontecer porque eu falei sobre tudo de fração. Deixei bem fragmentado para você poder aprender a fração do zero, totalmente do zero. Então, pratique esses exemplos, certo? Busque novas questões sobre frações e trabalhe essas teorias que nós aprendemos aqui hoje, beleza? Isso vai fazer você evoluir dentro da matemática básica. Fechou? E fração é uma parte da matéria que você vai levar para o resto da vida na matemática. E até na tua vida também você vai levar para o resto da vida. Beleza? Então, para a gente poder finalizar aqui, eu peço que você vá embaixo. Deixe seu comentário. Ah, professor, eu tenho dúvida, sei lá, em equação do segundo grau. Não, eu tenho dúvida em inequação, em função. Marca aí pra gente, marca a sua dúvida aí embaixo, que a gente faz um vídeo para poder elucidar, certo? Sanar essa pane no seu conhecimento. Beleza? Forte abraço, fique com Deus.